Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar a continuidade à nossa série sobre princípios básicos de enxertia em hortaliças. No primeiro vídeo eu falei sobre o que é a enxertia, também eu fiz um breve histórico da enxertia no mundo e no Brasil e também pontuei alguns objetivos e vantagens de sua utilização. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as propriedades de um porta-enxerto. Também vamos conversar um pouquinho sobre compatibilidade e incompatibilidade entre plantas. E também sobre os fatores que influenciam a enxertia. Vamos lá? Para conseguir alcançar a eficiência com a enxertia, é necessário que o porta-enxerto possua algumas propriedades. A primeira delas está relacionada aí à imunidade à doença que se pretende coexistir. Obviamente, quando este for o objetivo da enxertia. Então, você quer continuar produzindo uma determinada cultivar de tomate, mas a sua área de cultivo começou a apresentar um problema que impede essa continuidade de produção. Por exemplo, uma doença de solo. Vamos pensar aí na Haustonia solanacearum. Então, eu tenho que encontrar um porta-enxerto que, além de ter afinidade com o enxerto, ele também tenha resistência, ele seja imune a esse problema, ele seja imune à Haustonia solanacearum. Além disso, outra propriedade desejável é que ele seja resistente, apresente resistência ou tolerância aos demais patógenos presentes no solo. Então, digamos que essa área, essa mesma área, que agora apresenta problema com Haustonia solanacearum, ela já vinha há algum tempo apresentando problema com outro patógeno, por exemplo, o nematóide. Só que o nematóide ele reduzia a produção, mas ele nunca impediu de você continuar a produtividade com aquela cultivar de tomate. Então, agora que a Haustonia está impedindo, eu tenho que encontrar um porta-enxerto que seja resistente à Haustonia solanacearum e que ele seja, no mínimo, tolerante ao problema relacionado ao nematóide. Porque se ele for susceptível ao nematóide, se ele for sensível, se o porta-enxerto for sensível ao nematóide, eu não vou continuar sem produzir nada. Porque aí o nematóide vai prejudicar o porta-enxerto e a minha enxertia não vai ser efetiva. Uma outra característica importante é relacionada ao vigor. Então, o porta-enxerto ele tem que ser vigoroso, apresentar um bom desenvolvimento do sistema radicular. Quanto maior for o sistema radicular, mais ele vai conseguir explorar o solo, mais água ele vai conseguir absorver, mais nutrientes ele vai conseguir também absorver e mandar para cima na solução de água do solo, e ele vai conseguir mandar para o enxerto para poder pegar e produzir isso. Isso pode ser muito bom porque pode aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de frutos. Outra característica importante é a rusticidade, ou seja, ele tem que ser resistente, ele tem que tolerar as condições edafoclimáticas daquele determinado ambiente de cultivo. Aqui embaixo, porta-enxerto vigoroso, eu tenho uma planta enxertada vigorosa. Outra característica, outra propriedade importante é que ele tem que ter, na verdade é fundamental, tem que ter boa afinidade com a espécie, com aquela cultivar a ser enxertada. Também deve apresentar boas condições morfológicas para a realização da enxertia. Nunca utilizar no processo de enxertia, isso serve tanto para enxerto quanto porta-enxerto, mudas estioladas. Então, eu não utilizo isso. Por quê? Porque a consistência é muito ruim. Vai ser muito difícil eu conseguir ter um tamanho de hipocótilo adequado. Então, fazer com que haja cicatrização de mudas ruins não vai dar certo. É muito complicado, é muito difícil. E, por fim, o porta-enxerto ele não pode prejudicar o enxerto. Então, ou seja, não afetar de forma desfavorável os frutos produzidos no enxerto. Então, o caso do tomate enxertado sobre a jurubeba, ele é clássico, a jurubeba ela é da mesma família do tomate, as duas pertencem à família Solanaceae. A jurubeba é interessante que ela possui resistência a doenças de solo. Lá no Amazonas, alguns produtores passaram a fazer enxertia do tomate sobre a jurubeba, principalmente por conta dessas características de resistência da jurubeba.
O problema disso é que os frutos de tomate produzidos em porta-enxertos de Jurubeba, eles parecem ter uma qualidade inferior, porque alguns consumidores, eles conseguem perceber, conseguem sentir um gosto amargo nos frutos de tomate. Então isso acaba prejudicando de uma certa forma aquilo que é produzido no enxerto. Então a gente tem que evitar, nesse caso, né, enxertias que prejudiquem aí não apenas a qualidade dos frutos, mas às vezes também a questão da produção. Quando a gente fala a respeito da enxertia, uma coisa muito importante é essa compatibilidade entre plantas. Vamos lá, o que é isso? O que é a compatibilidade entre plantas, né? Entre o enxerto e o porta-enxerto? Então, é a capacidade delas, de unidas pela enxertia, poderem conviver satisfatoriamente como uma nova planta. Ou seja, elas vão conseguir completar, né, o enxerto, na verdade, vai conseguir completar o seu ciclo de vida. Porque o objetivo de uma planta, de uma forma geral, qual que é? É ela conseguir produzir descendência, é ela conseguir produzir fruto. O homem utiliza a enxertia também com o objetivo de produzir aquilo que ele vai consumir. De uma forma geral, como a enxertia ela é utilizada principalmente para as hortaliças fruto, o objetivo principal é que a gente consiga alcançar, através da enxertia, a produção de frutos, ou seja, completar o ciclo total daquele que é o enxerto. Em termos de compatibilidade, dois pontos principais eles devem ser observados, né? Um deles é a questão morfológica, obviamente, né, não dá para a gente pegar e analisar isso de forma dissociada, mas em termos morfológicos, ele tem a ver aí com a questão dos vasos condutores das duas plantas, do enxerto e do porta-enxerto, né? Já que eles vão ter que se unir em algum momento, né? Vai ter que haver a cicatrização, mas desde o início é interessante que eles tenham aí uma quantidade e diâmetro de vasos semelhantes, né, ali do xilema e do floema. Para quê? Para que desde o momento da enxertia possa continuar havendo, né, ainda que de forma restrita, essa troca, né, da seiva da parte aérea, essa descida da seiva daquilo que é produzido, sintetizado na parte de cima da planta, lá para o sistema radicular, e aquilo que é absorvido, né, a água e os sais minerais absorvido pelo porta-enxerto, possa ser deslocado também para a parte aérea da planta. O outro ponto é essa questão fisiológica. Essa questão fisiológica, ela envolve muito a quantidade e composição da seiva que é produzida lá em cima, né, que é produzida lá no enxerto. Então, se tiver alguma substância que é produzida, né, e que possa ser prejudicial para o porta-enxerto, não vai ter a compatibilidade entre as plantas e aí a minha enxertia não vai ser eficiente. Então vejam só aqui, ó, o sucesso. Importante que haja coincidência entre os tecidos próximos ao câmbio, o que gera o calo ou cicatriz na enxertia. Então isso aqui é fundamental, envolve muito essa questão relacionada à parte morfológica dos vasos. A compatibilidade, pessoal, ela é vista principalmente quando há a cicatrização do porta-enxerto e enxerto, né? E o completo restabelecimento aí da troca de material, tanto da parte aérea da planta quanto com o sistema radicular, né? Então, o sistema radicular absorve lá a solução do solo, né? Que é água e sais minerais, e transporta, né, consegue transportar aqui para a parte aérea, e a parte aérea consegue deslocar, né, transportar para a parte de baixo aquela seiva elaborada, né, os fotoassimilados, que vão contribuir para o crescimento, a manutenção do crescimento e desenvolvimento do sistema radicular. Mas como isso ocorre? Né? Existe um processo de cicatrização necessário, né, para esse restabelecimento da conexão da parte aérea com o sistema radicular. Então, é fundamental que alguns pontos sejam observados durante o processo da enxertia, né, para que essa cicatrização ocorra, né, para que se obtenha sucesso nesse processo. Então, um dos principais, ele está relacionado aqui à questão do diâmetro dos materiais
que vão ser utilizados na enxertia. Então é fundamental, por exemplo, que porta-enxerto e enxerto eles apresentem pelo menos diâmetros de caule similares. O ideal mesmo é que eles sejam iguais, mas se eles forem similares, a gente já consegue fazer uma enxertia. Por quê? Porque nós precisamos fazer coincidir em pelo menos um dos lados, né, no momento da enxertia, o câmbio desses dois materiais, da parte aérea e do sistema radicular, do enxerto e do porta-enxerto. Por quê? Porque é aqui que a mágica, né, entre aspas, ela vai acontecer. Como se dá a cicatrização? Então vamos lá. Aqui eu tenho o porta-enxerto de um lado e o enxerto do outro. Vejam que nesse exemplo aqui, nessa ilustração, nós temos que tanto o porta-enxerto quanto o enxerto, eles têm praticamente o mesmo diâmetro. Então eu consigo fazer com que a região do câmbio dos dois fique em contato. Quando ocorre o corte, né, para a realização da enxertia, conteúdos celulares eles são extravasados. E esses conteúdos celulares, eles cooperam, eles iniciam um processo de cicatrização. Esse processo de cicatrização envolve também a questão da multiplicação celular. Por que ela se concentra mais nesse lado aqui? Porque é aqui que estão os tecidos vivos, né? As células vivas. Então, essas células ajudam na produção de substâncias que vão contribuir aí para a multiplicação celular para que haja uma cicatrização do tecido. Conforme esse processo vai avançando, conforme essa multiplicação celular avança, é formado aquilo que se chama de calo no processo de enxertia, onde você não tem tecido diferenciado ainda. Então, com o passar do tempo, né, mais massa, né, de células vão sendo produzidas e começa a ocorrer um processo de diferenciação celular pelo deslocamento hormonal para essas regiões. Então é formado o tecido de xilema para o lado de dentro e o floema para o lado de fora. Xilema, as células são mortas, né? E aqui o floema são as células vivas. Quando o xilema e o floema ele é totalmente formado, né, e não se enxerga mais nenhum espaço aqui entre o porta-enxerto e o enxerto, disse que a cicatrização do enxerto ela foi completa, ou seja, teve uma afinidade completa entre os dois tecidos. Para as hortaliças, o processo de união ele pode ser visível já um dia após a enxertia e termina de 1 a 3 semanas depois com a completa conexão do sistema vascular do floema e xilema. De 3 a 7 dias pode ser observada a formação do calo. E a formação da união do enxerto ela vai terminar somente quando o ferimento ele é cicatrizado. E volta a ocorrer, né, o estabelecimento da circulação plena de água e nutrientes aí da raiz para a parte aérea e de fotossintatos da parte aérea para a raiz. Quando não é efetiva, ou seja, não é eficiente a enxertia, ocorre o que se chama de incompatibilidade entre plantas. E essa incompatibilidade ela pode ser manifesta com os seguintes sintomas. Né? Primeiro está relacionado à sobrevivência do enxerto, ou seja, baixo índice de sobrevivência do enxerto. Então, digamos que eu tenha feito lá 1000 enxertias e eu consegui obter aí apenas umas, sei lá, 50 plantas que sobreviveram, isso é um indicativo de que pode estar havendo incompatibilidade entre enxerto e porta-enxerto. Obviamente que eu precisaria pegar e descartar todas as outras questões relacionadas à enxertia, né? Principalmente com relação à questão do ambiente, né? Se eu estou colocando num ambiente adequado para a recuperação, né? Para que ocorra o processo de cicatrização, se não teve doença, né? Se eu utilizei um material desinfectado e por aí vai. Então, eu descartando esses possíveis problemas mais relacionados à ordem técnica, se a sobrevivência for baixa, significa aí que eu posso estar tendo incompatibilidade entre enxerto e porta-enxerto. Outro ponto é com relação ao amarelecimento e enrolamento das folhas, que pode ocorrer em caso de incompatibilidade. Pode haver também queda de folhas, né? Haver uma desfolha. E também a falta de crescimento
que pode ocorrer em caso de incompatibilidade. Pode haver também queda de folhas, né? Haver uma desfolha. E também a falta de crescimento da minha nova composição de planta, da minha planta enxertada. Esses são indicativos de incompatibilidade. Outro ponto importante é a morte imediata da planta, ou seja, nem inicia direito o processo de cicatrização e a minha nova planta já está morta. Outro ponto importante é com relação às diferenças na velocidade de crescimento entre porta-enxerto e enxerto. Então tem que observar muito bem isso, porque há determinadas espécies, né, que às vezes são utilizadas ou são testadas como porta-enxertos para outras espécies, mas que nas fases iniciais de crescimento e desenvolvimento, ela é muito lenta. Então, por exemplo, o cubil apresenta um crescimento, o cubil é uma solanácea, né? Ele tem compatibilidade com o tomate, mas existe um momento considerado adequado para que o cubil possa ser utilizado como porta-enxerto. Então, as plantas de cubil, as mudas de cubil, só podem ser utilizadas como porta-enxerto de tomate quando elas tiverem uma idade mais avançada, com aí 45 dias, 50 dias. Por quê? Porque aí nessa condição ela vai ter um diâmetro mais aproximado das plantas de tomate aí com 28, 30 dias desde a semeadura. Né? Então tem que pensar muito bem qual que é o momento certo, né, para se fazer enxertia, no que se refere a essa questão da velocidade de crescimento. Outro ponto importante em relação à questão da manifestação da incompatibilidade é no que se refere ao crescimento excessivo do ponto de enxertia ou na zona ali próxima a este. Então, quando cresce muito, quando o calo fica muito grande, isso é indicativo de incompatibilidade entre os materiais utilizados. E, por fim, tem a ver com a questão da ruptura. Né? Quando rompe o ponto de enxertia, a ruptura ocorre de forma muito fácil, significa que não houve efetivamente uma cicatrização. Então, há incompatibilidade dos materiais. Essa tabela aqui, ela é só para mostrar, para exemplificar, né, que mesmo dentro de uma família de plantas, neste caso a Solanácea, que todas essas espécies aqui são Solanáceas, pode haver uma grande diferença de afinidade entre gêneros e espécies aí para combinar plantas para a realização da enxertia. Então vejam aqui que testou a afinidade de tomate, por exemplo, com tomate, berinjela e pimentão. Veja que o tomate ele teve uma afinidade muito grande, né, com o próprio tomate, com a sua própria espécie, mas teve também com a berinjela. Já com o pimentão, a afinidade aqui foi muito baixa. Quando a gente compara, por exemplo, a berinjela, a resposta foi igualzinha ao do tomate. Então, a berinjela tem uma afinidade boa com tomate, também com berinjela, né? Mas a afinidade com o pimentão foi baixa. Quando a gente analisa, né, pega uma outra espécie qualquer de Solanácea, a gente verifica, por exemplo, que às vezes dentro do mesmo gênero, né, essa Solanum sessiliflorum é o cubil. Né? Nessa pesquisa aqui em especial, a Solanum sessiliflorum não mostrou afinidade nem com tomate, nem com a berinjela, nem com o pimentão. E veja que a Solanum sessiliflorum é do mesmo gênero que a berinjela e que o tomate. O tomate é Solanum lycopersicum e a berinjela é a Solanum melógena. Então, mesmo dentro do mesmo gênero, às vezes a afinidade é baixa. Em geral, dentro da mesma espécie, a afinidade ela é bastante alta. O pimentão, por exemplo, vejam aqui, é o Capsicum annum, né? O pimentão apresentou aí a afinidade baixa com tomate, com berinjela, mas quando ele foi enxertado com ele mesmo, né, pimentão com pimentão, a afinidade dele foi bastante alta. Saber que a afinidade dentro da mesma espécie é maior, ela nos ajuda a direcionar a busca por porta-enxertos que sejam mais adequados para a condição de cultivo que nós desejamos. Isso porque já existem no mercado diferentes cultivares de várias espécies de plantas, já com uso direcionado para a enxertia. Essas cultivares elas podem ter uma ou mais características de resistência e tolerância que irão contribuir para a produção do enxerto.
que é o que a gente vê, por exemplo, aqui nessa tabela. Então aqui eu tenho exemplos de porta-enxertos, no caso do tomate aqui, com resistências, né, múltiplas, e que podem, que já são indicados, por exemplo, como porta-enxerto para plantas de tomate. Aqui também tem exemplos para berinjela, né, para pepino, melancia e também para o melão. O ideal é sempre que a gente estiver buscando um porta-enxerto, é consultar as empresas produtoras de sementes, né, que trabalham com melhoramento de sementes, para ver, né, para tentar identificar e ver o que elas têm de mais novo em termos de resistência, quais são os porta-enxertos lançados recentemente no mercado e que podem aí suprir as minhas necessidades em relação à questão da eficiência que eu preciso naquela determinada enxertia. Pessoal, esse aqui é um trabalho, um artigo científico que foi publicado. Ele foi desenvolvido pelo grupo de trabalho, o grupo de pesquisa, né, que eu coordeno aqui na universidade. Ele trata da enxertia do tomate sobre solanáceas. O título dele aí, Características produtivas e fisiológicas de plantas de tomate produzidas em diferentes porta-enxertos. Quem tiver interesse em se aprofundar, ler um pouquinho mais a respeito desse trabalho e ver aqui os resultados que nós encontramos, de forma mais detalhada, pode pegar e visitar a minha página lá no ResearchGate, ou então pode me mandar um e-mail, uma mensagem aqui, coloca aqui no comentário, deixa o e-mail, e aí eu vou ter o maior prazer em encaminhar para vocês aí um exemplar, desse arquivo, o PDF desse artigo. Tá? Eu vou colocar lá o link, da página que está do arquivo no ResearchGate na descrição do vídeo também para quem quiser acessar. Dando aqui só uma pincelada aqui em termos de resultados desse trabalho, dessa pesquisa científica que nós fizemos, eu gostaria de esclarecer alguns pontos que são importantes quando a gente faz pesquisa com enxertia. A primeira coisa é que nós temos que trabalhar, utilizar como controle sempre plantas não enxertadas. Então, como nós trabalhamos com o tomate Santa Clara, nós utilizamos como primeiro controle a planta de tomate Santa Clara pé franco. Mas não é só isso. Um outro controle que a gente tem que ter também é a planta, o enxerto auto-enxertado. Então, nós também utilizamos isso como um segundo controle. Então, a planta de tomate, a cultivar Santa Clara auto-enxertada, ela também foi utilizada. Isso aqui é importante porque um dos principais objetivos da pesquisa com enxertia é tentar avaliar a produtividade, tentar avaliar a qualidade de fruto. São alguns dos principais objetivos. Quando a gente pensa na questão da produtividade, a gente tem que isolar o efeito da enxertia. Então, quando eu trabalho com a planta pé franco, eu estou mostrando, por exemplo, que a planta pé franco ela vai ter uma produtividade naquela condição de cultivo. Então, aí eu utilizo ela para comparar, naquela condição de cultivo, com a planta que foi enxertada, com a sua própria espécie. Então, por exemplo, se eu tiver uma queda de produtividade da planta pé franco para a planta enxertada de 10%, eu posso pegar e atribuir, dizer assim, não, a enxertia ela causou uma redução de 10% na produtividade, porque as plantas de Santa Clara que foram auto-enxertadas, elas tiveram também uma redução na produção. Não foi o que aconteceu, eu só estou exemplificando para vocês o porquê, justificando para vocês o porquê da utilização desses dois controles. Os tratamentos foram aqui, o tomate Santa Clara enxertado sobre o tomate cereja vermelho, sobre o híbrido Guardião, que é um tomate também, sobre plantas de berinjela, sobre plantas de jiló e sobre plantas de cubil. Então, o que a gente observou como resultados principais? É que as plantas pé franco de tomate Santa Clara foram as que a gente conseguiu obter o maior número de frutos. Só que plantas de Santa Clara enxertadas sobre tomate cereja vermelho foram as que produziram frutos maiores. Isso aqui é muito importante quando a gente pensa em tomate de mesa. Por quê? Porque para o tomate de mesa, o mercado consumidor, quando a gente vai vender, quando o produtor vai colocar o produto dele no Ceasa,
o maior preço, né, pelo tomate, ele é pago pelos frutos maiores. Às vezes aí ele consegue vender pelo dobro do preço do que por uma classificação inferior. Um outro resultado muito interessante que a gente obteve aqui nesse trabalho foi que o Santa Clara, né, o tomate Santa Clara enxertado sobre Giló, apesar de não ter sido verificada diferenças entre na questão de fruto, na questão de produção, na parte fisiológica, a condutância estomática foi maior, a fotossíntese foi maior e a eficiência de carboxilação também foi maior. Por que isso é importante? Porque eu posso pensar, por exemplo, na possibilidade de utilizar essa enxertia de tomate Santa Clara sob Giló em ambientes com enriquecimento de CO2. Então, se eu enriquecer um ambiente com CO2, sabendo dessas características fisiológicas aqui, se eu enriqueço um ambiente com CO2, eu vou estar dando uma condição melhor para que essa enxertia possa ser mais produtiva, já que o estômago está mais aberto, então vai entrar mais dióxido de carbono, né, dentro da folha, a fotossíntese é maior, então ela vai fazer mais fotossíntese, vai produzir mais fotoassimilados, ela tem uma carboxilação mais eficiente, então ela consegue produzir mais material para ser destinado para fruto, para eu conseguir, por exemplo, uma produtividade maior, às vezes conseguir produzir mais frutos e conseguir produzir frutos maiores. O sucesso da enxertia ele pode estar relacionado a inúmeros fatores que podem influenciar na cicatrização do enxerto. Então, o primeiro desses fatores que eu gostaria de considerar é com relação à questão da incompatibilidade ou compatibilidade entre enxerto e porta-enxerto. Já falei muito a respeito disso, né, nesse vídeo mesmo, né? Se quiser, pode voltar aí o vídeo para relembrar. Mas, assim, o que a gente tem que ter em mente é que quanto maior o parentesco ou proximidade botânica, maior vai ser a probabilidade de a gente ter êxito com a enxertia. Outro ponto é em relação à temperatura, né? O ideal é que a gente faça a enxertia em temperaturas aí na faixa de 26 a 28 graus Celsius. Esse é o considerado ideal. Ponto importante é que abaixo de 15 graus Celsius e acima de 32 graus Celsius pode ocorrer um atraso na formação do calo. A umidade do ar também, ela tem sempre que ser alta, né? A umidade entre 80% a 100%. Abaixo de 80% inibe a formação do calo, aumentando aí, né, de forma geral a taxa de dessecação das células. E isso acaba ocasionando a morte da enxertia. Uma outra questão muito importante que influencia na enxertia, né, pelo menos aí na sobrevivência da enxertia, é a questão sanitária, né, os problemas fitossanitários. Então, devido à alta umidade relativa do ar que é necessário durante o processo de enxertia, pode favorecer a ocorrência de doenças como didimela e de botrites. E essas doenças elas podem ocasionar danos graves nas plantas recém-enxertadas, né? E aí ocasionando uma morte, um índice de sobrevivência muito baixo dos nossos enxertos. Por fim, é a questão do tamanho da superfície de contato. Então, quanto menor for a área de contato entre enxerto e o porta-enxerto, menor vai ser aí o deslocamento de água e nutrientes. Então, a gente tem que ter, né, fazer estudos, né, ou consultar literatura científica para verificar quais são os melhores diâmetros, quais são as melhores datas ou idades, né, para a realização da enxertia. Essas idades, tanto do enxerto quanto do porta-enxerto. Vejam só, não necessariamente enxerto e porta-enxerto tem que ter a mesma idade, mas o ideal é que eles tenham o mesmo diâmetro de caule no momento da enxertia. Pessoal, como último slide aqui desse vídeo, eu gostaria de tratar um pouquinho a respeito dos problemas relacionados ao uso de porta-enxertos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas ruins, né? Então, a escolha mal sucedida de porta-enxertos, ela pode ocasionar vários problemas, né? Por isso, a gente tem que avaliar cada nova combinação em diferentes condições, e diferentes condições ambientais. Às vezes, você tem todo um cuidado, né, em condições controladas, de verificar a compatibilidade, né, de testar a compatibilidade entre enxerto e porta-enxerto. Mas essa compatibilidade de enxerto e porta-enxerto
ela às vezes é muito específica para determinadas regiões e para determinadas condições ambientais. Então você tem que testar se essa combinação de porta-enxerto, de enxerto e porta-enxerto, ela está adaptada ambientalmente para aquela condição em que você quer utilizar a enxertia, você quer utilizar esse enxerto. Um outro ponto importante é com relação à influência na qualidade dos frutos. Já comentei com vocês anteriormente. Então, avalie a qualidade dos frutos para ver se o impacto da utilização daquele porta-enxerto nos frutos, se ele não vai ser negativo. Se for positivo, tudo bem. Mas se ele alterar a qualidade do fruto, aí pode ser um problema muito grande, principalmente no momento de comercialização. Outro ponto é com relação à questão da duração da resistência às doenças. Então, vejam só, o porta-enxerto, depois que ele foi melhorado e foi colocado no mercado, ele é estático, ele não vai mais melhorar, ele vai continuar daquele jeito. Mas a doença que está lá no campo, ela às vezes pode desenvolver formas diferentes, ele pode mutar e pode se tornar mais resistente. Às vezes, em algum momento, aquela enxertia que era eficiente até um determinado momento de produção, ele passa a não ser mais. Daí a importância da gente pegar e trabalhar com pesquisa. Às vezes destinar uma pequena área da nossa propriedade e sempre estar testando novos porta-enxertos para aquela condição. Porque quando um problema como esse surgir, a gente já tem um substituto para ser utilizado como porta-enxerto. E por fim, é a questão da combinação da resistência entre porta-enxerto e enxerto. Ou seja, o enxerto não pode anular o efeito de resistência do porta-enxerto. Nesse ponto, é muito importante prestar atenção em relação à questão de tratos culturais, tá bom? Eu lembro sempre da questão do tomate. O tomate tem uma prática cultural que é muito comum, que é chamada de amontoa, que é o quê? É chegar a terra no pé da planta. Mas quando a gente faz isso com plantas enxertadas, e a gente faz, às vezes, aquele solo contaminado chegar no caule, na parte aérea da planta, a gente pode estar perdendo o efeito do porta-enxerto. Então, mesmo o porta-enxerto, às vezes, tendo aquela resistência, se eu colocar o solo contaminado em contato com a parte aérea da planta, ela vai, a minha enxertia vai perder essa característica de resistência. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, foi feito com muito amor e carinho. Aqui estão os nossos endereços, o endereço do canal, também o nosso endereço de e-mail para quem quiser mandar mensagem, solicitar material, às vezes arquivos, das referências que foram utilizadas no desenvolvimento dessa aula. E aqui também está o nosso endereço lá no Instagram. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Valeu!